Bora agora ir para a análise da construção de parágrafos, ou seja, vou construir aqui o texto com vocês, né? Passando para além do raciocínio para agora a escrita do texto, beleza? Então, nessa aula especificamente nós falaremos sobre a introdução, que é a parte inicial do texto, depois de já ter definido qual que é a nossa tese, quais são os nossos argumentos. Lembrando, uma coisa que provavelmente surgiu de dúvida para vocês. Essa tese aí já não era, professora, um argumento? Olha, esse tipo de raciocínio aqui que eu utilizo, tá? É diferente do que vocês gostam de fazer de texto. Como eu disse para vocês anteriormente, desde o início das aulas, eu não preciso interferir em como vocês estão escrevendo tradicionalmente os textos de vocês, porque os textos de vocês são diferentes da minha didática, mas são muito bons, tá? Mas isso daqui, o que eu faço? Eu vou mostrar como que ele aparece no texto, especificamente, mas isso daqui, para mim, é como se fosse um guarda-chuva. A minha tese vai ser sempre a justificativa que eu vejo do problema, por que existe certo problema que foi evidenciado no tema do texto, tá? E aí, a partir desse problema que foi evidenciado no tema do texto, eu vou estabelecer dois argumentos para fortalecer a minha justificativa. Então, na verdade, a minha justificativa do porquê que a gente tem entraves hoje no exercimento da paternidade ativa no Brasil é esse daqui. E aí, fingindo, né, igual a gente treinou lá no início das aulas, que alguém, na verdade, duvidou aí, quis que eu provasse o meu ponto de vista, porque o meu ponto de vista é isso daqui. Mas vamos supor que alguém quer que eu prove o meu ponto de vista, alguém discorda de mim e quer que eu prove o que eu tô falando. Aí sim é que eu surjo com os argumentos, tá? Esses argumentos são citados na minha introdução, mas a base do meu raciocínio, na verdade, é a minha tese. Sempre foi assim, eu sempre ensinei dessa forma. Quem começa aprendendo desde o zero comigo, redação, aprende desse jeito aqui. Porque eu acho que ele assegura mais o seu raciocínio, ele deixa mais evidente, e inclusive garante, sem erro, que os dois argumentos vão estar relacionados entre si. Algumas pessoas escrevem textos que são muito bons, que são muito legais de serem lidos, mas que não tem relação entre os argumentos. Coloca um argumento que vai de um lado e o outro que vai lá do outro lado, né? Que pega duas áreas que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas escreve texto, é compreensível e tudo mais. Só que eu acho que isso é uma falha do Enem, na verdade, né? Considerar esse tipo de argumentação eu acho muito problemático, porque o seu raciocínio tem que estar intruncado, né? Ele tem que ter a ver uma coisa com a outra, as informações têm que estar relacionadas entre si, o que é também cobrado, assim, na competência 3. Mas, enfim, vocês vão ver melhor quando a gente fizer a introdução aqui, ó, que tá logo aqui embaixo. Vocês vão conseguir visualizar isso. Mas, enfim, eu copiei aqui tudo, ó, qual a tese que eu vou utilizar, que é a tese número 5, tá? As estratégias daquelas 4 que a gente viu. Eu selecionei 2, que é a de comparação e alusão histórica. Na comparação eu coloquei a comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, na série Todo Mundo Odeia o Chris. E na alusão histórica eu coloquei a questão dos jesuítas, né? Que foi o que a gente analisou por último. Beleza? A estratégia de introdução, que é a minha primeira frase que eu vou começar o meu texto, certo? Eu escolhi a introdução por definição. Vocês utilizam geralmente a estratégia de introdução por... agora me esqueci o conceito, mas vocês vão dando uma contextualizada, né? Uma declaração inicial, lembrei. Vocês utilizam a estratégia da declaração inicial, que não é errada, né? Mas eu gosto mais de utilizar essa estratégia de introdução mais elaborada. Então, nesse caso aqui, eu peguei definição. Definição. Tá escrito errado aqui, gente. É definição. Qual foi a definição, né? Eu peguei de um dicionário, eu peguei de algum conceito filosófico, sociológico? Claro que não. Óbvio que não, porque eu não vou ter isso no Enem, então eu não vou fazer esse tipo de coisa, né? Não vou saber a definição de todos os assuntos sobre todas as coisas que eu quiser. Então, nesse caso aqui, eu peguei um conceito também que é proveniente da minha cultura, das minhas leituras em geral e que vocês também podem produzir por conta própria. Coloquei exatamente o seguinte, né? O meu rascunho, a minha frase de rascunho. Paternidade ativa, que é o nosso assunto, né? Eu vou definir o nosso assunto, não o nosso tema, é a presença do ator biológico masculino na vida de sua prole de forma responsável e efetiva. Ou seja, ator biológico por quê? Paternidade. Nesse caso aqui eu tô falando da presença masculina, né?
não maternidade. E biológico, porque a gente fala geralmente de um problema do pai biológico, não de um pai adotivo, não de um pai padrasto, por exemplo, um pai que passa a fazer parte da vida da criança, geralmente ele passa por escolha própria, então ele está em uma condição ativa, mas quando a gente fala de biológico, nem sempre ele é ativo, né? Então, por isso que eu coloquei ativo. Masculino, já expliquei por quê. Na vida de sua prole, né, que seria do seu filho, aqui eu escolhi uma palavra mais rebuscada, uma seleção de vocabulário mais formal, digamos assim, de forma responsável e afetiva. Então, o que eu tenho de definição aqui, na verdade? Responsável afetivo, né? Porque paternidade, a gente já sabe que é o ator biológico masculino, igual eu falei pra vocês. Né? Paternidade quer dizer masculino, paternidade quer dizer biológico, né? O pai da criança. Na vida de sua prole, ou seja, do seu filho, de quem ele ajudou ali a nascer. E de forma responsável e afetiva. Observem que é uma definição excelente e que totalmente criada por mim, né? Uma coisa bastante óbvia. Eu peguei praticamente o significado da palavra paternidade e o significado contextualizado da palavra ativa. Contextualizado nesse sentido. O que seria uma paternidade ativa nesse sentido? Responsável e afetivo. Inclusive, que eu tirei mais, aliás, foi dos textos motivadores. Tá? E aí, vamos ver como é que ficou nossa introdução. Aqui eu dei quantas frases? Ó, linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Eu acredito que numa folha de papel normal também daria por volta disso, porque o número de palavras aí não foi exagerado. E aí eu comecei, né, obviamente, com a minha estratégia de introdução. A estratégia de introdução sempre vai ser a primeira frase que você vai colocar. Né? Então, a estratégia de introdução aqui nesse caso foi a definição de paternidade ativa. De acordo com o conhecimento sociológico e cultural brasileiro, não é de dicionário, não é de nenhuma corrente sociológica, nem filosófica, nem histórica específica, é do meu conhecimento cultural, né? Não menti, tá? Não quis parecer chique, criando nada aleatório aqui. Conhecimento sociológico cultural brasileiro. Paternidade ativa é a presença do ator biológico masculino de forma responsável e afetiva na vida de sua prole. Ponto. Minha estratégia de introdução vai ser uma frase completa, ponto final, não continuo com nenhuma coisa a mais. Agora eu quero colocar minha tese, agora eu quero colocar meu argumento. Não vou colocar mais nada aqui. Fez a estratégia de introdução, ponto final. Todavia, entretanto, né, e qual contudo, consequentemente, enfim, qual conjunção, qual conectivo você achar melhor, que vai ter a ver com o seu raciocínio, você vai colocar aqui. Não vicie em um conectivo, tá? Vocês conhecem 1 milhão. É só pensar qual que tem a ver mais com o meu raciocínio, né? E aí você seleciona e coloca. Todavia, é notório que, agora sim eu vou entrar no problema. Há múltiplos entraves, trouxe aqui a palavra problematizadora do meu tema. Aqui eu trouxe o meu assunto, presença do paternidade, né? Paternidade ativa, aqui eu trouxe o meu assunto, aqui eu trouxe o meu problema, e junto o assunto com o problema é o tema, certo? É notório que há múltiplos entraves em seu exercício, uma vez que aqui eu vou dar justificativa, aqui eu vou colocar o que exatamente, galera? A minha tese, tá? A minha justificativa é a minha tese. Lembra que eu falei pra vocês? Como que eu produzo a tese? Perguntando por quê. Por que que há entraves? Por que que há entraves na paternidade ativa? Uma vez que é a dissociação moderna do conceito de família dissolve os papéis e isenta o indivíduo de suas responsabilidades afetivas. Ponto. Aqui, coloquei a minha tese, ponto final. Viu? Muito fácil, muito chique. Minha frase é organizada através de um conectivo, né? É notório que há, e aí você pode completar, se você gosta aí de fill in the blanks, você pode completar aí com a problematização do tema, né? É notório que há múltiplos entraves, essa parte aqui você pode encaixar qualquer problema, uma vez que vai ser o meu conectivo de justificativa para eu introduzir a minha tese, e aí sim a minha frase de tese, que eu elaborei cuidadosamente antes no meu planejamento do texto. Né? Minha tese eu anoto antes e coloco aqui depois. Dessa forma, né, a partir disso, assim, deste modo, a relação não conjugal e a moral em decadência
representam os principais pontos a serem discutidos sobre o assunto. Essa moral, especificamente decadência, qual que é? Eu vou falar lá no desenvolvimento, tá? Não sou obrigada a desenvolver nada aqui. Inclusive, não sou nem obrigada, eu não posso desenvolver nada aqui. Aqui, nessa frase, para que ela serviu, meu querido? Ela serviu simplesmente para você citar os seus dois argumentos. Então, olha só que introdução completíssima. Você tem aqui uma estratégia de introdução que vai te dar um peso de raciocínio para o seu texto, ou um peso já aí de competência 2, de conhecimento de outra área, né? Quando a gente traz uma definição, quer dizer que a gente está trazendo conhecimento de outra área também. Trouxe a minha tese, que seria o meu ponto de vista, e depois ainda citei os meus argumentos. Para que eu cito os argumentos, gente? Para não deixar o corretor ficar perdido na hora de entender qual foi a organização do meu raciocínio, certo? E aí, inclusive, em seguida, a gente vai ver o quê? Qual que é a referência da relação não conjugal? O meu argumento 1, aqui ó, criança fruto de uma relação não conjugal. Qual é o exemplo, qual é a estratégia dessa relação não conjugal? Série Todo Mundo Odeia o Chris, pá. Depois, meu argumento 2, moral e decadência. O que tem a ver essa moral e decadência? A moral responsável por estreitar a relação entre pais e filhos. Ela está em decadência. Essa é a moral aí que garantia que os pais e os filhos teriam uma relação ética, moral, né? O pai tem que cuidar do filho. Por que a gente diz que ele tem que cuidar do filho? Está escrito numa lei isso? Não necessariamente, é uma moral, na verdade. Uma moral o quê? Cristã. Quem diz isso é a religião católica. Você tem que ter filho, você tem que cuidar do seu filho, você tem que amar o seu filho. Mas se você não amar, você é um monstro pecador. Enfim, é isso. Então, essa seria a nossa introdução. Dúvidas? É só me avisar.